Olá, estudante do 8º ano. Neste vídeo vamos falar sobre moda e mediana. Vamos lá. Você lembra o que é moda e o que é mediana em matemática? E a diferença entre elas? Vamos rever. A moda é o valor que se repete mais vezes em uma sequência de dados, certo? Então, a informação que repete mais vezes é a moda. Lembre-se que uma sequência de dados ele pode ter mais de uma moda. Tá? Pode ter um valor só que tem uma quantidade de vezes que aparece, mais do que os outros, ou posso ter duas informações que aparecem mais vezes e com a mesma quantidade de frequência. Tá bom? Depois nós temos a mediana. A mediana é um valor que divide a sequência de dados em duas partes iguais. Tá? A partir da mediana, os dados anteriores são menores ou iguais a ela e os dados posteriores são maiores ou iguais à mediana. Tá certo? Como é que eu obtenho a mediana? Preciso pensar um pouquinho. Se a quantidade de dados for ímpar, é só você acrescentar 1 nessa quantidade e dividir por 2. E daí você vai ter a posição da mediana, não a mediana. Você vai ter que analisar o rol para ver quem é a mediana, mas você vai saber a posição dela na sequência. Agora, se a quantidade de dados for par, você vai dividir essa quantidade por 2. Vai pegar o último termo da primeira metade e o primeiro termo da segunda metade e fazer a média entre eles. Somar os dois dados e dividir por 2. E esse resultado vai ser minha mediana. Tá? Podendo estar no rol ou não, porque eu tive que calcular a média. Essa média pode pertencer ao rol ou não pertencer. Beleza? Então veja, eu tenho um exemplo aqui que é o seguinte. Os valores abaixo representam a renda em salários mínimos de 30 funcionários de uma empresa. Determine a moda salarial destes funcionários. Então tem 30 informações aqui sobre a quantidade de salários mínimos que cada funcionário recebe. Olha o que eu fiz. Eu pintei de azul os funcionários que recebem 10 salários e de amarelo os que recebem 5 salários. Por quê? Porque essas são as quantidades os dados que aparecem em maior quantidade, ou seja, os dados que possuem maior frequência. Portanto, a primeira moda vai ser 5 salários mínimos e a segunda moda vai ser 10 salários mínimos. Certo? Então, tá ali. Agora, veja esse segundo exemplo. Eu quero saber a mediana dos valores abaixo. Eu tenho 7 valores. Quem que vai ser o termo central? 7 mais 1, 8. 8 dividido por 2, 4. Então, 4 termos, aliás, o quarto termo da sequência é a minha mediana. Nesse caso, a minha mediana vai ser representada pelo valor 40. Agora, se eu tivesse 8 dados, a mediana é 40. Se eu tivesse 8 dados, o que eu ia ter que fazer? 8 dados dividido por 2, dá 4 para cá e 4 para lá. Pego o último termo da primeira metade e o próximo termo e faço a média. Então veja, a média entre 40 e 80 é 60. Portanto, a mediana vai ser 60. Então veja, neste vídeo nós vimos mediana e moda. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!